Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence unicamente e exclusivamente ao nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao seu bendito Espírito que está conosco, que está presente no nosso meio, até mesmo porque a sua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Então Jesus está aqui nessa noite para nos abençoar. Aleluias, glória a Deus. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o motivo, ele é a razão, ele é a causa de estarmos aqui adorando a ele, glorificando o nome dele. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que ele me concede de estar ministrando a sua poderosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco, pastora Sandra, que nos fez esse convite, juntamente com a missionária Ivonete, de estarmos aqui sendo porta-voz de Deus numa campanha tão abençoada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar também o meu abraço à minha esposa, que está me assistindo também nessa noite. Ela não pôde vir, mas ela está lá do outro lado, lá, acompanhando também, para a glória do nome do Senhor. Quero deixar meus abraços aos meus amigos internautas que estão nos assistindo. Deus possa abençoar toda a igreja, a qual eu amo de todo o meu coração, porque aqui pude aprender muitas coisas, tive a oportunidade de aprender muitas coisas com o pastor Marco, meu pai, pastora Sandra, minha mãe, me ensinou muitas coisas, a qual eu carrego comigo até hoje e nunca deixarei, até quando Jesus voltar, sempre vai estar, aleluias, comigo em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para lermos a poderosa palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos estar lendo 4 versículos. Versículo de número 1 do capítulo 1 e versículo de número 26 do capítulo 1. E no capítulo 2 nós vamos estar lendo o versículo de número 8 e o versículo de número 15. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 26. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 8 e o versículo de número 15. Gênesis capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém? Sente-se glorificando e exaltando o nome do Senhor para a glória de Deus. Graças a Deus. Querido, todos nós sabemos, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, que os céus e a terra não são obra do acaso, de uma explosão chamada Big Bang, traduzida pelos cientistas que estudam os astros, que estudam o universo. Todos nós sabemos que os céus e a terra foi criado por Deus. E todos nós também sabemos que o ápice da criação de Deus, a coroa da criação de Deus, chama-se ser humano, homem e mulher.
O homem, ele é a coroa da criação de Deus. O homem, a mulher, o ser humano, ele é o ápice da criação de Deus. De tudo aquilo que Deus criou. Em se tratando de vida, o ser humano é a criatura ou a criação mais especial e mais importante de tudo o que Deus criou. De tudo. Nós, eu e você, nós somos o ser mais especial criado por Deus. O texto de Gênesis, ele vai nos mostrar isso. E ele vai nos dar alguns respaldos para esta afirmação precisa. Por que nós somos a criatura ou a criação mais especial feita por Deus? Primeiro, porque o ser humano, ele é a única criação de Deus que traz sobre si a imagem e a semelhança de Deus. Nenhuma outra criação, nenhuma outra criatura recebe essa dádiva que eu e você temos. A imagem e a semelhança de Deus. Se nós analisarmos o dia 5º e o dia 6º da criação, escute isso. Deus diz assim, olha, que as águas reproduzam seres viventes, que as águas sejam povoadas de seres viventes, e que o céu seja povoado de aves. E a Bíblia diz que Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai, enchei as águas, que as águas venham ser povoadas de seres viventes. Deus abençoou as aves, dizendo, frutificai e multiplicai e povoem os céus. No 6º dia, Deus diz assim, olha, que a terra reproduza seres viventes, seres conforme a sua espécie. Então a Bíblia diz que Deus criou os animais selváticos, criou os animais domésticos, criou os répteis, cada um conforme a sua espécie. E na proporção que Deus cria, Deus dá aos animais a capacidade natural para se adaptar ao seu ambiente natural. Porque o ambiente natural dos peixes é a água. O ambiente natural dos pássaros é o céu. Os animais, aleluias, o ambiente natural dos animais selváticos, a própria palavra diz, são as selvas, os animais indomáveis que vivem na selva. Os animais domésticos, os animais mais próximos do homem, os répteis que se rastejam sobre a terra. Para cada animal Deus lhes deu a capacidade natural de adaptação ao seu ambiente. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus criou o ser humano de uma forma diferenciada. Porque quando Deus foi criar os animais, Deus disse, haja animais nas águas, haja animais nos céus, haja animais sobre a terra. Mas quando Deus foi criar o ser humano, Deus diz assim, agora façamos o homem. Agora façamos o homem. Eu estou falando para você que o ser humano foi criado, aleluias, de uma forma diferenciada, porque ele é o ápice da criação de Deus. Ele é a coroa da criação de Deus, então ele não poderia ser feito de qualquer maneira. Deus fez o ser humano de uma forma diferenciada. Escute isso, nós fomos as únicas criaturas que no momento da criação, nós fomos tocados por Deus. No momento em que Deus criou, nós fomos tocados, porque Deus diz, façamos o homem. Façamos o homem a nossa imagem. Porque com os animais, Deus lhe deu a capacidade para se adaptar ao seu ambiente natural. Mas para o homem, Deus comunicou a eles algum de seus atributos próprios.
Nós recebemos de Deus algo chamado a moral. Nós recebemos de Deus a inteligência. Nós recebemos de Deus a espiritualidade e outras coisas mais que eu poderia falar para vocês aqui. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Escute, Deus disse para o homem, domine ele sobre os peixes. Deus, ele colocou o homem em um estado, aleluias, posterior ou acima de tudo aquilo que ele havia criado na terra. Domine ele, Deus colocou o homem em uma posição de domínio. Domine ele sobre os peixes do mar. Domine ele sobre as aves do céu. Domine ele sobre os animais selváticos e domésticos. E sobre os répteis. Domine ele sobre toda a terra. O homem é a coroa da criação de Deus. O homem é o ser mais especial que Deus havia feito. Agora escute, irmão. Então Deus agora vai criar um lugar específico para o homem. Porque Deus não havia criado um lugar específico para nenhum dos animais. Porque Deus poderia criar o homem e Deus poderia deixar o homem aleatoriamente e lhes dar a capacidade natural para se adaptar a qualquer ambiente. Não. Para o homem, Deus cria um lugar específico, chamado jardim no Éden. Deus cria um jardim. Deus cria um lugar especial. Irmão, escute, Deus não faz nada sem que Ele tenha um propósito. Tudo o que Deus faz, Deus tem um propósito específico. Tudo o que Deus faz, irmão, eu preciso entender que Deus não faz nada aleatoriamente. Eu preciso entender que Deus não se move aleatoriamente. Eu preciso entender que tudo que Deus faz com um propósito específico. E quando Deus criou Adão, Deus plantou o jardim. E Deus colocou Adão no jardim que ele havia criado. Agora eu quero que você dobre a atenção para nós vermos o que significa esse jardim para Deus. E o que significa esse jardim para Adão. Porque esse jardim não era um lugar qualquer. Esse jardim representava algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque, aleluia, o tema é alinhando os meus sonhos com os sonhos de Deus. Esse jardim, para Deus e Adão, representava, simbolizava, era de fato um lugar de comunhão. Porque Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, a Bíblia diz que Deus, pela viração do dia, Deus vinha até o jardim para encontrar-se com Adão. Porque o jardim era um lugar do encontro com Deus. O jardim era um lugar de comunhão. Deus criou um jardim para ali ter uma comunhão com Adão. Irmão, escute. Deus, pela viração do dia, Deus vinha ao encontro de Adão. E existia paz entre Deus e Adão. Não existia distância entre Deus e Adão. Aleluia, porque o jardim era um lugar de paz com Deus. O jardim era um lugar onde Adão tinha paz consigo. O jardim era um lugar onde Adão tinha paz com a natureza. Onde Adão tinha paz com os animais. Onde Adão tinha paz com a família. Eu fico observando. E fico analisando e fico pensando. Como era o encontro de Deus com Adão no jardim. Eu imagino que quando Deus vinha, a voz do Senhor se manifestava, a presença gloriosa de Deus se manifestava no jardim, e a presença de Deus alegrava o coração de Adão e sua esposa. Adão não tinha medo da voz de Deus, Adão não tinha medo da presença de Deus. Quando Deus vinha ao encontro de Adão, eu acredito que por diversas vezes os dois conversavam, e Deus ensinava para Adão. Porque a minha Bíblia diz que
Deus celebrou o casamento de Adão no jardim. Gênesis capítulo de número 1, aleluia, versículo de número 27 ou 28, que a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou, dizendo: multiplicai. Deus falou isso com Adão e a sua esposa, porque um dos encontros que Deus teve com Adão, Deus veio para abençoar Adão, Deus veio para dar fertilidade a eles, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Deus teve diversos encontros com Adão ali no jardim, porque ali era um lugar de comunhão. Deus colocou Adão em um lugar de comunhão. Deus colocou Adão em um lugar especial. Irmão, a vida de Adão ali no jardim, irmãos, era tremenda. Sabe por quê? Porque não existia distância entre Adão e Deus. Porque no propósito, no plano original de Deus, escute isso, Deus não quer uma comunhão parcial. No plano original de Deus, Deus não quer o homem pela metade. No plano original de Deus, Deus não divide o homem com ninguém. É por isso que no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele tem ciúme, ele tem zelo, porque ele não nos quer dividir com ninguém. Porque no projeto de Deus, Deus quer uma comunhão plena. E Adão tinha uma comunhão plena com Deus ali. Porque o jardim era um lugar de comunhão. O jardim, escute isso, era um lugar de provisão. Era um lugar de provisão. Era um lugar da provisão de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no jardim Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, porque o jardim era um lugar lindo. Quem gosta de chácara, quem gosta da roça, quem gosta de irmão, de passear nesses lugares, cujas árvores predominam na região ambiente, a Bíblia diz que as árvores eram agradáveis à vista, porque atraía os olhos, aleluia, o jardim era algo belo, era algo lindo, e a Bíblia diz que as frutas daquelas árvores era algo bom para se comer. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 29, Deus disse para Adão em um dos encontros: Adão, eu vos tenho dado toda erva que dê semente, e toda fruta em que há semente, eu vos tenho dado como alimento, eu vos tenho dado para mantimento, porque no jardim, aleluia, Deus colocou ali, porque ali era um lugar de provisão para Adão. Adão no jardim, escute isso, você vai entender. Eu estou na introdução, tu vai entender o que Deus quer falar contigo. No jardim, Adão tinha tudo o que ele precisava para viver uma vida de satisfação e prazer na presença de Deus. No jardim, não faltava nada para Adão. A palavra jardim é Gã. A palavra Éden é paraíso, porque o Éden era um lugar de delícia, era um lugar de prazer, era um lugar de satisfação, era um lugar, pastora Sandra, onde, aleluias, Adão tinha satisfação, aleluias, na presença de Deus. Adão vivia uma vida de prazer na presença de Deus, no jardim, porque o jardim era um lugar de provisão. O jardim era um lugar de trabalho. Porque Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15, a Bíblia diz que Deus tomou Adão, colocou no jardim para o lavrar. Só que o trabalho não causava em Adão aquilo que o trabalho causa em nós hoje. Porque o que o trabalho causa em nós hoje, irmão? Estresse, cansaço,
dor de cabeça, não é verdade? Você sai de dia para trabalhar, chega de noite cansado, sabendo que no outro dia cedo você tem que voltar para o serviço de novo. Chega no final de semana, irmão, ali só Deus sabe como está o teu corpo físico. Aí às vezes é necessário ter uma férias de 30 dias para poder descansar o corpo, porque ninguém aguenta. Mas no jardim Deus criou o trabalho para ser bênção para o homem. Eu imagino Adão no jardim trabalhando, vivendo uma vida de satisfação, porque Adão no jardim não era sujeito à enfermidade, Adão no jardim não era sujeito ao cansaço, Adão no jardim não era sujeito, irmão, a essas epidemias, a essas pragas. Adão no jardim tinha prazer até para trabalhar para Deus. O jardim era um lugar de liberdade, porque em um dos encontros com Deus, Deus falou: Adão, está vendo essas árvores? Tô, Senhor, do fruto delas você pode comer livremente. No jardim, Adão tinha liberdade. No jardim, Adão era livre. No jardim, Adão ia. No jardim, Adão voltava. No jardim, Adão se alegrava, porque no jardim, Adão era livre. E Deus, quando me deu essa palavra, eu digo: Deus, por que isso? Uma história tão antiga. Uma história que para muitos parece até ultrapassada. Parece até fantasia. Aí o Senhor falou para mim: meu servo, sabe aonde é o jardim hoje? Eu digo: Deus, aonde? O meu jardim hoje chama-se igreja. O meu jardim na terra hoje chama-se igreja. Eu, como assim, Senhor? Aí Deus falou para mim: lembra Adão? Pois é. Quem é o segundo Adão na Bíblia? Quem é o segundo Adão na Bíblia, irmão? Quem é o tipo de Adão na Bíblia? Cristo. Cristo, ele é um tipo de Adão. Carnalmente falando, naturalmente falando, nós somos filhos de Adão. Mas espiritualmente falando, nós fomos gerados em Cristo. Ei, escute, irmão, escute isso aqui. Meu Deus do céu, isso é forte. Deus colocou Adão no jardim. Agora em Cristo, o Espírito também nos coloca no jardim chamado igreja. Escute, aqui é um lugar de comunhão. Isso aqui é alinhamento, só pode ter alinhamento quando tem comunhão. Escute, irmão, você sabe o que é comunhão? Comunhão no grego é koinonia. Sabe o que quer dizer koinonia? Koinonia é o vínculo da unidade fraternal, que faz com que cada crente se sinta um no corpo de Cristo, que é a igreja. E este vínculo é alimentado pelo Espírito. É por isso, irmão, que eu creio que quem pula, que quem rodopeia, sapateia, pega fogo, isso quer dizer que ele está cheio, mas ele está sendo impulsionado pelo Espírito para ser cheio. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela está em comunhão com a igreja. Ela está em comunhão, pastor, ela se sente um com você. Aqui é um lugar de comunhão com Deus. Aqui é um lugar, escute, irmão, se não tiver acontecendo isso com você, se não acontecer isso com você, você precisa rever sua vida. Se você não se alegra no louvor, se você não se alegra na palavra, se você não se alegra com os irmãos aqui, tem alguma coisa errada na tua vida. Porque aqui é um lugar onde Deus se manifesta e nós precisamos nos alegrar. Agora você já viu aqueles crentes que ele vive uma vida de alegria lá fora, mas quando chega na igreja ele emburra a cara? Tem alguma coisa errada, meu irmão. Aqui é um lugar de comunhão com Deus, é um lugar de comunhão com os irmãos. Aqui é um lugar de paz com Deus. Seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui
igreja, jardim de Deus, é um lugar de comunhão. Agora escute uma coisa. Sabe quem te colocou aqui, irmão? Foi tu não. Sabe quem te colocou aqui? Sabe quem te introduziu no corpo? Foi o Espírito Santo. Agora vira para o teu irmão que está do teu lado e pergunta para ele: por que tu quer sair? Por que tu quer sair da posição que Deus te colocou? Irmão, escute, não foi o pastor Marco que colocou você nessa posição. Não foi a pastora Sandra que colocou você nessa. Não foi Adão que caminhou com os próprios pés para o jardim. Foi Deus que colocou ele ali. Foi Deus que te colocou aqui, irmão. Escute. O que eu vou falar é algo sério. Enquanto muitas vezes você despreza o seu lugar aqui, existem trilhões no inferno que queria apenas um lugar teu aqui. Dentre trilhões e trilhões que existem, Deus escolheu você e te colocou aqui. Colocou no seu jardim, para que você tenha comunhão com Ele, para que você viva na presença dEle, para que você se alegre na presença dEle. Senhor, mas por que o jardim é a igreja? Porque aqui é um lugar de provisão. Aqui é um lugar de provisão. Tem muito crente que ele não entende, pastor, é isso. Irmão, viver uma vida de crente de verdade não é fácil não, né não. É lutas e mais lutas. Mas qual é o nosso posto, pastora? Chama-se igreja. Porque aqui é um lugar que você vem, que você ouve a palavra, que você ora, que você busca. E o papai do céu diz: olha, agora os meus olhos estão abertos para esta casa, para a oração que se fizer nesse lugar. Aí quando você vem na prova, no vale, aleluias, no deserto, você vem buscar o Senhor e Deus providencia para a tua vida aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Aqui é um lugar de providência. Aqui, escute, é um lugar onde nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de satisfação e prazer na presença do Senhor. Aqui é um lugar de trabalho. Porque Deus não te colocou aqui para você, aleluia, comprar uma rede, arrumar numa coluna dessa e na outra e ficar balançando, não. Deus te colocou aqui, meu irmão, para você fazer alguma coisa. E cá para nós, quem está na presença de Deus, pastora, faz com alegria. Porque a presença, escute isso aqui, irmão. A presença de Deus na nossa vida faz com que a gente trabalhe por prazer. Você já viu aqueles que trabalham por obrigação? Já viu aqueles crentes que trabalham empurrado, que só vai, que nem carroça, só se for puxando, tem alguma coisa errada. Porque aquele que reconhece a glória de Deus, ele trabalha por prazer. Aquele que reconhece aquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, ele trabalha com alegria e por prazer na presença de Deus. Escute, aqui é um lugar de liberdade. Porque aqui é um lugar onde nós nos sentimos livres. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas tinha alguém, irmãos, que estava querendo destruir o lugar de comunhão. Tinha alguém que estava querendo destruir o lugar de provisão. Tinha alguém que estava querendo destruir o lugar de trabalho, o lugar de liberdade. Então Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que a serpente, dentre todos os animais selváticos que o Senhor havia feito, era o mais sagaz, era o mais ardiloso. E esta disse à mulher:
Escute isso aqui, irmão. Deus havia dito para Adão: Adão, do fruto de todas as árvores, redobre a tua atenção. Do fruto de todas as árvores você pode comer livremente, mas da árvore, escute isso aqui, irmão, que dá o conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer. Por que eu não posso comer da árvore, Adão? Porque ela acrescenta o conhecimento do bem e do mal. Adão, eu te dei tudo, mas o conhecimento do bem e do mal eu não quero que você adquira. Eu não quero que você tenha, porque aquela árvore de fato dava o conhecimento. Gênesis capítulo 3, versículo de número 22. Depois que eles comeram, o próprio Deus declara: eis que o homem agora é como um de nós, pois eles conhecem o bem e o mal. Aquela árvore literalmente dava o conhecimento do bem e do mal. Mas escute isso aqui, irmão. Adão não precisava, porque Adão já tinha tudo o que ele precisava para viver uma vida de satisfação e prazer na presença do Senhor. E aqui é que eu quero começar a fazer uma aplicação aqui. Sabe quando o crente começa a desalinhar, pastora, na presença de Deus? É quando ele começa a querer coisas que Deus não quer para a vida dele. Adão, não coma, porque eu não quero que você tenha um conhecimento. Eu não quero que você tenha, porque se eu quisesse que você tivesse, Adão, eu tinha te dado liberdade para você comer dessa fruta também. Eu não quero que você tenha. Meu irmão, escute isso aqui. Escute isso aqui. Você precisa buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque você buscando aquilo que Deus tem para a tua vida e buscando aquilo que Deus quer para a tua vida, você vai viver esses 12 meses de alinhamento. Mas quando você começar a buscar aquilo que Deus não quer para a tua vida e aquilo que Deus não tem para a tua vida, você vai começar a desalinhar. A gente começa a se perder na presença de Deus, é dessa maneira, é fazendo coisas, é buscando coisas que Deus não tem para a nossa vida. É sendo aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Porque aí vem a serpente e diz assim: Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das frutas do jardim? Aí Eva vai dizer: não, na verdade nós podemos comer de qualquer fruta do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor falou para a gente não comer e nem tocar, porque o Senhor disse que no dia em que nós comermos, certamente morrereis. Aí sabe o que o diabo disse para ela? Escute isso aqui. Deus falou: certamente morrereis. Certamente morrereis. Aí o diabo vem dizer para Eva: Eva, certamente não morrerá. Deus falou: certamente morrereis. O diabo: certamente não morrereis. Sabe qual é a astúcia do diabo, irmão? É que ele sempre vai mostrar o pecado sem consequência para a humanidade. O diabo vai colocar no coração das pessoas que o pecado não tem consequência. Foi o que o diabo disse para Eva: vocês não vão morrer, porque a morte seria a consequência por causa da desobediência. Aí o diabo vem dizer para Eva: certamente não morrereis. Aí eu fiquei analisando isso aqui, porque o diabo, quando ele vem, ele traz sobre si o pecado, e ele vai apresentar o pecado como uma coisa boa. Ele vai apresentar o pecado como algo especial.
Porque é o pecado que nos tira da presença do Senhor. É o pecado que nos tira do alinhamento espiritual. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos distancia do Senhor. Escute isso aqui, irmão. Imagine comigo, se o traficante de droga, porque às vezes quando o adolescente entra na vida do crime, do tráfico, ele vai entrar com a imaginação que um dia ele vai ter um carro do ano. Ele vai entrar no mundo do tráfico com a mentalidade dizendo que ele vai estar por cima, que ele vai ser respeitado, que todo mundo vai estar nos pés dele. Ele nunca vai ter na mentalidade, ele diante de um tribunal e o juiz batendo o martelo dizendo: você vai estar preso 30 anos atrás das grades. O adolescente, quando ele entra no crime, ele entra pensando que ele sempre estará por cima da carne seca, mas ele nunca visualiza a mãe dele segurando na alça do caixão para poder sepultá-lo. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Porque quando você começa a buscar coisas que Deus não quer para a tua vida, a tua mentalidade vai dar certo. E às vezes Deus usa o profeta dizendo: meu servo, vigia. Mas na tua mentalidade vai dar certo. Aí Deus usa outro profeta: meu servo, vigia. Mas na tua mentalidade vai dar certo. Aí você começa a buscar coisas que Deus não quer para a tua vida. E o diabo vem mostrar para você que vai dar certo. Você vai viver uma vida de sucesso. Mas quando for amanhã, sabe o que vai acontecer? Você vai estar desviado. Porque quem busca coisas que Deus não quer para a sua vida, ele acaba lá fora. Nós estamos vivendo com um jovem ali que está num drama terrível. Escute, irmão. Ele foi buscar algo que Deus não queria para a vida dele. Ele se envolveu num casamento que Deus não queria para a vida dele. Que Deus não queria, que Deus não aprovava aquela relação. O relacionamento dele, irmão, não durou 6 meses. E a prova é que o sentimento do moço virou uma loucura. Ele se isolou, ele se aprisionou. E ele diz assim: eu vou para o monte, eu vou orar, eu vou buscar. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele. E ele chegou para mim dizendo: evangelista, me ajuda. Eu disse: qual é a ajuda? Ele disse: eu estou passando uma crise no meu casamento. Eu digo: por quê? Porque a minha mulher me deixou, a minha mulher me largou. Aí o Senhor falou no meu coração: pergunte para ele. Pergunte para ele que no dia que ele conheceu ela, no dia que ele casou com ela, se ele pelo menos me perguntou se eu estava aprovando tal relação. Porque ele foi buscar uma coisa que Deus não queria para a vida dele. E agora sabe como ele se encontra, irmão? Sabe como ele se encontra? Frio, sem prazer nas coisas de Deus, sem prazer nas coisas espirituais. Um músico da casa de Deus. Porque ele foi buscar algo que Deus não queria para a vida dele. Às vezes, irmão, escute isso aqui. Às vezes nós estamos vivendo uma situação porque nós somos limitados, nós vivemos o aqui e o agora. E às vezes Deus te colocou nessa posição e Deus te quer assim por esse momento. Mas às vezes você olha para a situação: meu Deus, eu quero trazer algo da parte de Deus aqui. Às vezes tem moças, rapazes que não casou até hoje, pastor. Eu estava orando e o Senhor me falou: Senhor, por que eu não casei até hoje? Porque Deus te quer assim. Porque se Ele quisesse que você tinha casado, Ele já tinha mandado o teu. O Senhor ainda te quer nessa posição.
E Deus está dizendo: se tu sair da posição, e se tu buscar coisas, aleluia, que Deus não quer para a tua vida, porque há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final dele é a morte. Mas o homem não consegue ver a morte, o homem só consegue ver o aqui e o agora. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Deus está dizendo: fique na posição que Ele te colocou. Fique na posição que Ele te colocou. Não saia dessa posição, porque Deus, Ele vai lhe honrar. Mas aí vem o diabo, escute isso aqui: certamente não morrereis, Eva, você não vai ter consequência. Muito pelo contrário, Deus sabe, porque se o diabo tivesse falado para Eva: Eva, eu sei que se você comer você não vai morrer. A palavra do diabo não tem valor nenhum, por isso que ele vai usar o nome de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aqui, pastor Marcos, eu fiquei intrigado, porque a Bíblia diz que quando Eva e Adão comeu, o que o diabo disse de fato aconteceu. O que o diabo disse para Eva? Os seus olhos vão se abrir. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7, diz que Eva e Adão, quando comeu, os olhos deles se abriram. Gênesis capítulo 3, versículo 22, o próprio Deus declara: eis que o homem se tornou como um de nós, pois eles conhecem o bem e o mal. Porque foi isso que o diabo falou para Eva: se você comer, os olhos de vocês vão se abrir, e como Deus vocês vão também passar a conhecer o bem e o mal. E eu fiquei intrigado com esse texto, falei: meu Deus, e aí? Aí o Senhor ministrou no meu coração que tem muita gente que diz assim: irmão, o diabo não tem nada para te oferecer. Não tem o quê, irmão? O mundo não tem nada para te oferecer. Se não tivesse, ninguém estava no mundo. Se não tivesse, o jovenzinho que está lá no mundo, aleluia, porque nós vivemos na geração da ostentação, ninguém estava lá nos baile funk. Ninguém estava lá. Estava todo mundo aqui na igreja. Se no mundo não tivesse nada para oferecer. O Senhor falou: no mundo tem muitas coisas para oferecer, mas o ser humano que é sábio, ele vai pensar assim: nada no que tem no mundo se compara àquilo que Deus tem para a minha vida. Nada do que tem lá fora se compara àquilo que Deus tem para a minha vida. Lá no mundão pode ter um carro rebaixado, e na presença de Deus eu posso andar de Chevette. Aleluia. Lá no mundo, aleluia, eu posso ter uma mansão. Aleluia, na presença de Deus, às vezes eu posso ter um barraquinho, aleluia, até com a telha furada. Lá no mundão, aleluia, o caba pode ter, aleluia, 700 mulheres e 300 concubinas. Às vezes eu posso ter aquela ascendente banguela, mas tem um detalhe, tem, aleluia, só uma coisa, só tem uma coisa. Lá no mundão é a porta aberta que vai levar multidões para o inferno, mas aqui será a porta aberta que vai me levar lá para o céu. Lá no mundão o caba pode viver na mansão, mas depois do mundão o caba vai viver no fogo eterno. Lá no mundão o caba pode ter 300 mulheres e 700 concubinas, mas lá nos Zinfa vai viver com capeta junto com seus demônios. Lá no mundão o camarada pode ser bonito, mas lá no inferno a Bíblia vai chamar ele de verme e de bicho. Meu irmão, estou partindo para a conclusão. Escute, a Bíblia diz que Eva viu que a árvore, ela era bonita, que o fruto era bom, e ela ficou pensando como seria bom ter entendimento. E aqui o Senhor ministrou uma coisa no meu coração. Sabe quando a gente começa a desalinhar
é quando você, escute, distrai a tua atenção para aquilo que é de Deus e começa a prestar atenção naquilo que não é de Deus. Asaf quase se desviou, sabe por quê? Porque ele começou a observar a vida do ímpio, que a vida do ímpio, aleluia, secularmente, era melhor que a dele, e por causa da visão dele, quase que ele desvia. Asaf era um levita que olhava para Deus, que louvava a Deus, mas no dia que ele tirou a visão dele de Deus e começou a olhar para as coisas que não eram de Deus, quase que ele desvia. Pedro estava andando por cima das águas, olhando para Jesus. Pedro estava andando, mas no dia que ele tirou, na hora que ele tirou a visão dele de Jesus e começou a observar a força do vento, ele começou a afundar. Davi diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos, para não pecar contra ti. Meu querido, o diabo vai querer tirar a tua visão daquilo que é de Deus. O diabo quer chamar a tua atenção, ele quer lhe atrair, porque se ele conseguir a tua atenção, eu fiquei imaginando, pastor Marco, quantas vezes Eva olhou para aquela árvore, quantas vezes Eva passou por aquela árvore, mas um dia o diabo despertou a atenção de Eva para a árvore, e ela começou a olhar para a árvore com outros olhos. Ela passou a olhar para o fruto com outros olhos, porque quantas vezes ela passou por ali. E é assim que o diabo faz, irmão. Ele quer distorcer a tua visão, ele quer atrair a tua atenção. Mas quando ele fizer isso, sabe o que você vai dizer para ele? A minha atenção só é para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Tu quer vencer, irmão? Olhe para Jesus. Sabe, pastor Marco, sabe quando muita gente começa a afundar? Quando ele deixa de olhar para Jesus e ele começa a olhar para a vida dos outros. Porque tem um monte de gente que ele não olha para ele, só olha para a vida dos outros. Já viu desse, pastor? Irmão, por que você não veio para o culto? Ah, fulano também não veio. Porque ele não olha mais para Jesus, ele só olha para a vida dos outros. Deixa de olhar para a vida dos outros, olhe para Jesus. Deixa de olhar para A e B, deixa de olhar para C e D, olhe para Jesus. Eva olhou para a árvore. Se Eva não tivesse olhado, ela não tinha tocado. Dos 5 sentidos que nós temos, a visão é a mais importante. Você sabia disso? Você sabia disso? Que dos 5 sentidos que nós temos, visão, paladar, tato, olfato, os irmãos sabem, a visão, ela sempre vai influenciar as outras. Você quer ver uma coisa? O que os olhos não viu, você quando vê uma comida bonita, ó, a mente, ó, você já parou para analisar que você está numa fome, irmão. Mas quando tu olha para a comida, parece que a fome dobra. Visão. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa visão, com os nossos olhos. Porque se Eva não tivesse olhado com outros olhos, ela não tinha pegado. E ela pegou. E ela comeu. Aqui fala da concupiscência da carne, o desejo desenfreado. Escute isso aqui. O tema fala aqui, alinhando os meus sonhos com os sonhos de Deus. Escute isso aqui, irmão. O pastor Marco falou algo interessante aqui no começo. Deus nunca, escute isso aqui, irmão. Deus nunca vai lhe dar algo, ou vai lhe colocar em uma posição específica, sem que Ele tenha um propósito. Tudo o que Deus faz na nossa vida é para beneficiar o reino, irmão. É para beneficiar o reino. Escute, se tu casa,
é para beneficiar o reino. Se tu compra uma casa, é para beneficiar o reino. Se tu compra um carro, é para beneficiar o reino. Se tu tem um filho, é para beneficiar o reino. Se tu trabalha, é para beneficiar o reino. Se tu busca as coisas, é para beneficiar o reino. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas a Eva come. Deixa eu fechar aqui. Eva come, dá para o seu marido. A Bíblia diz que os olhos dele se abrem. E qual é a primeira coisa que eles vão perceber? Que eles estão nus. E eles vão agora fazer vestimentas para si. Deus se manifesta no jardim. Adão, onde está, Senhor? Eu tive medo. Eu tive medo da sua voz. Porque a primeira coisa que Adão perdeu quando ele errou foi a comunhão com Deus. Tive medo, Senhor. Eu me escondi, Senhor. E Deus vem tratar com Adão. Adão, quem te mostrou, escute, quem te mostrou, Adão, que você estava nu? Porventura comeste do fruto que eu te ordenei, que não comeste? Adão diz, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. Eva, o que aconteceu? Senhor, a serpente me enganou. E aqui eu achei uma coisa linda de Deus. Eu quero concluir dizendo isso aqui. Eu achei uma coisa linda. Porque quando Deus vai tratar com a serpente, logicamente, pareando com Satanás, Deus vai dizer para a serpente, serpente, a primeira maldição, serpente, maldita és tu entre todos os animais da terra. Você vai comer pó, você vai se arrastejar, você vai comer pó por todos os dias da sua vida. Eva, eu vou multiplicar a tua conceição, e com dor você vai dar à luz, você vai gerar filho com dor. Mas mesmo assim, o seu desejo vai ser de estar com seu marido. Sabe por quê? Estava lendo isso aqui, eu achei interessante. Porque o castigo de Deus para Eva foi esse. Mas Eva podia dizer assim, já que o meu castigo vai ser dar filhos com dor, não vou ter filho. Simples, não vou ter filho. Acabou o castigo. Mas Deus vem dizer, mas ainda assim, com dor, o seu desejo vai ser de estar com teu marido. E não é isso que acontece, irmão? Mesmo as mulheres sabem que ela vai ter dor na hora do parto, mas ela quer ter filho. Essa é a coisa de Deus, é ou não é, irmão? Porque se o homem fosse ter filho, eu não queria. Então eu me livrar desse castigo. E sobre ti, Eva, ele vai te dominar. Aí Deus vem para Adão, maldita, segunda maldição. Maldita é a terra por tua causa. Agora, Adão, no suor do teu rosto você vai comer o seu pão. E sabe o que a terra vai lhe produzir, Adão? Espinhos e abrolhos. O que significa isso? Sofrimento, enfermidade, doença, cansaço e muitas outras coisas mais. E isso, Adão, até que tu volte ao pó. Porque tu veio do pó e do pó tu vai te retornar. E eu fiquei perguntando, pastora, Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou a terra, por que não, Deus não amaldiçoou o homem e a mulher? Por que Deus não amaldiçoou Adão? Por que Deus não amaldiçoou Eva? E eu fiquei brigando com Deus para Deus me revelar. Eu fiquei brigando com Jesus, Senhor, me revela. E o Senhor me fez uma pergunta, meu servo, você acha que eu sabia ou não sabia que o homem ia errar? Sabia ou não sabia, irmão? Sabia ou não sabia? Então por que Deus resolveu criar o homem sabendo que ele ia errar? Porque se Deus soubesse que o homem iria errar, Deus não tinha o criado.
Deus não tinha criado, mas mesmo assim, sabendo que o homem ia errar, Deus criou o homem. Sabe por quê? Porque quando Deus, na sua onisciência, viu que o homem ia errar, Jesus se apresenta dizendo: mesmo que ele erre, mesmo que ele erre, eu quero me colocar no lugar dele para reerguer ele de volta. Mesmo que ele falhe, eu quero me compadecer dele para o restaurar. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque nós somos sujeitos a errar. Nós somos sujeitos a falhar. Nós somos sujeitos, às vezes, de sair da linha. Porque ninguém é de ferro. É por isso que nós somos feitos do pó da terra. Um material frágil, passível de se quebrar. Filhinhos, eu escrevo isso para que não erreis, para que não pequeis, mas se pecar, todavia tem um advogado. Eu quero que você fique de pé comigo. Eu quero concluir, aleluia, falando algo para você especial. Escute isso aqui, irmão, porque agora entra o mais lindo dessa história. Deus criou o jardim, pastor, colocou o homem ali, lugar de comunhão, lugar de provisão, lugar de liberdade, lugar de trabalho, bênção, lugar lindo. E agora o homem erra, o homem falha. Deus trata com Adão, trata com Eva. E agora Deus tem que tirar com dor, irmão, Adão do jardim. E muitas vezes eu já ouvi pregadores dizendo que Deus tirou Adão por causa do pecado. Que Deus tirou Adão porque ele errou, porque ele falhou. Mas eu vim descobrir que Deus não tirou Adão do jardim. Não foi por causa do pecado. Não. Porque Adão não queria morrer. A Bíblia diz que Deus expulsou Adão, porque Adão não queria sair dali. Adão não queria, irmão, escute isso aqui. Deus me revelou algo e eu chorei na presença de Deus. Porque às vezes tem irmão, pastora, que falha, mas ele não quer sair. Mas sabe quem mata os irmãos? Às vezes somos nós. Porque o irmão está caído, mas ele não quer sair. Ele não quer sair do lugar de comunhão. Ele não quer sair do lugar de provisão. Mesmo falho, mesmo arrebentado, ele quer estar ali. Porque ele sabe que ali Deus vai restaurá-lo, Deus vai renová-lo, Deus vai fazer alguma coisa. Mas às vezes, irmãos, quando alguém erra, quem é que coloca ele para fora? Somos nós, com a nossa falta de sabedoria e amor. Escute isso aqui, irmão. Eu fui pregar numa igreja e alguém teve um sonho, e eu guardei aquele sonho no meu coração. Que estava tendo uma grande enchente, estava inundando tudo. Estava inundando tudo. E as pessoas, pastora Sandra, estavam sendo sufocadas. E cada uma queria se salvar. Mas sabe como é que elas faziam para se salvar? Elas seguravam no ombro do outro para poder subir, para respirar. Mas quando elas, aleluia, colocavam a mão no ombro do outro para afundá-lo, para poder salvá-lo, morria junto. Sabe o que Deus está me dizendo aqui, irmão? Eu quero dizer para você: se você omitir a tua responsabilidade de não ajudar o teu irmão ferido, você vai acabar morrendo junto com ele. Sabe por que eu falo isso? Porque hoje, irmão, sabe para onde é que eu tinha que estar hoje? Eu tinha que estar lá fora, na rua, às vezes drogado, alcoolizado, porque um dia eu falhei. Eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, não. Um dia eu errei, mas um dia Deus levantou alguém para me ajudar, para curar minha ferida, para cuidar de mim.
para me levantar. Eu quero dizer, irmão, para você, talvez você errou, falhou. Não saia não. Porque Adão errou. Adão falhou. A Bíblia diz que Deus teve que tirar Adão. Ali foi um método de disciplina. Porque Deus corrige o filho que ama. Deus tirou Adão do jardim para discipliná-lo. Sabe por quê? Porque se Adão ficasse no jardim, Adão queria também comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado. E se ele comesse daquela árvore, ele ia viver eternamente separado de Deus. E Deus não queria que Adão, que o ser humano vivesse longe dele. Então Deus tem que tirar Adão. Agora escute, eu quero terminar. Pastor Marcos, Adão sai do jardim. Adão é expulso do jardim. Adão sai, escute isso aqui, irmão. Eu li isso aqui, eu chorei e falei, meu Deus, eu te amo, Jesus. Porque não tem um amor comparado com o amor de Deus, que restaura, que levanta. Adão saiu do jardim, Adão foi expulso. Deus colocou Adão, mas ele foi expulso, porque Adão não queria sair. Deus teve que tirar Adão, talvez chorando. Adão sai sabendo que um dia ele ia encarar a morte. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque a morte é a mais amarga que tem. Satanás não é amargo, não existe nada mais amargo do que a morte. Adão sai do jardim, pastor. Deus está levando Adão, Deus está tirando Adão do jardim. Deus está levando Adão. E Adão sai do jardim sabendo que um dia ele vai encontrar a morte. E Adão sai do jardim, os dois vai caminhando, Deus, Adão, sua esposa. Mas chega no meio do caminho, Deus para. Deus olha para Satanás, que havia destruído tudo. Porque Satanás, ele quer destruir a nossa vida. Satanás quer destruir a nossa família. Satanás, ele quer destruir tudo que a gente tem, irmão. Aí Deus para e diz assim, olha, Satanás, quem você usou, Satanás, para poder destruir tudo? Senhor, eu usei a mulher. Foi a mulher? Foi. Então vai ser a mulher. Escute isso aqui. Tu não enganou, não foi a mulher? Foi. Consegui. Então vai ser a mulher que eu vou usar. Vai nascer um Satanás que vai esmagar a tua cabeça. Sabe o que Deus está dizendo? Tu caiu, tu errou, tu falhou, mas Deus vai usar você. Escute isso aqui é profético. É lá para dentro da tua casa. Não foi você que foi humilhado, escorraçado. Você não é o chefe até da tua casa. Te expulsaram, vai ser você que Deus vai usar. Vai ser você que Deus vai usar. Vai ser você que Deus vai usar. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui. Adão saiu do jardim, escute isso aqui, irmão, pra você dar glória. Adão saiu do jardim. Se Deus não tinha feito aquilo, escute isso aqui. Deus deu uma promessa para Adão. O dia alguém me perguntou, Adão foi salvo ou não? Eu disse, Adão foi salvo. Prova para mim na Bíblia, Caim e Abel. Os dois vieram trazer uma oferta para o Senhor. Quem foi que ensinou para eles? Quem foi que ensinou para eles que eles tinham uma responsabilidade com Deus, que eles tinham que adorar Deus, que eles tinham que estar na presença de Deus? Foi Adão. Porque Adão disse para Abel, Adão disse, Caim, eu estava no jardim, eu falhei, mas lá eu recebi uma promessa. Eu não quero deixar de adorar. Eu errei, falhei, sim. Deus me tirou de lá, me colocou aqui. A culpa é minha, eu mereci. Mas aqui eu vou adorar, porque aqui eu sei que Deus vai me levantar. E agora vem Caim e Abel trazer uma oferta para Deus. Sabe, irmão? A única arma que tem poder para restaurar novamente o homem chama-se adoração. Lembra de Davi? Davi errou, Davi falhou.
Mas Davi era levita, ele sabia como conquistar o coração de Deus. Davi dobrou o joelho e escreveu o salmo. Os salmos são cânticos. Salmos são cânticos. Salmo, um dia um pregador lá na Denver veio dizer que Deus não fala através do louvor. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus, porque foi no louvor que Davi dobrou o joelho. Falho, ele havia errado, mas ele disse, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, não retires de mim o teu Espírito. E Deus levantou Davi, e Deus deu Salomão, que seria o sucessor do reino. Escute isso aqui, irmão. Eu queria chamar você aqui. Eu não queria que você viesse por vir, não. Mas você vai olhar para você e vai perceber, dizendo, Senhor, eu não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. O meu chamado, os teus sonhos eu não estou vivendo. Até agora eu estou vivendo os meus sonhos. Até agora eu estou vivendo a minha vida, o meu trabalho, a minha família, mas os sonhos do Senhor eu estou distante. Se você se sente assim, eu quero te chamar aqui na frente. E tem muita gente aqui assim. Deus me mostra uma pessoa aqui. Escute. Deus está querendo um conserto da tua vida hoje. O Senhor me deu essa palavra, principalmente essa conclusão, para dizer para você, sabe o que? Que o prazer dele é te restaurar. O prazer dele é te levantar. O prazer dele é te dar novamente a oportunidade de você vir para o culto e sentir a presença dele. Ah, mas a prostituição do adultério, não. Não. Sabe o que o Senhor está me dizendo? É porque até hoje tu tem resistido o chamado de Deus na tua vida. E Deus está dizendo que se você continuar, a ira dele vai se manifestar contra a tua vida, como a ira dele se manifestou contra Moisés. E Deus está dizendo, o pavio está se acabando. Deus está dizendo, aceita o chamado que ele tem para a tua vida, e você vai viver o sobrenatural dele. Você não vai me procurar, não. Você vai procurar o teu pastor e vai dizer, pastor, eu quero assumir a posição que Deus tem para a minha vida. Eu não quero mais me esconder de Deus. Eu não quero mais fugir de Deus. A partir de hoje, eu quero assumir o compromisso, porque foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me confiou esse lugar. E Deus me colocou aqui para fazer alguma coisa. E Deus está te chamando. Ouve, pastor, fecha os seus olhos. Fecha os teus olhos nessa noite. E vai adorando. E vai adorando nessa noite. Fique aqui na frente e vai adorando. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deus está dizendo, é tempo. É tempo de voltarmos ao jardim. É tempo de voltarmos à comunhão. É tempo de voltarmos ao lugar de comunhão, ao lugar de provisão, ao lugar de liberdade, ao lugar de trabalho, ao lugar que Ele nos colocou, na posição que Ele nos colocou. Tem muitas pessoas fora da posição que Deus te colocou, e Deus está dizendo, volte para a posição, volte para a posição, volte para a posição que eu te coloquei. Quem está disposto a voltar? Quem está disposto a voltar? Começa a orar e dizer para Deus, Senhor, eu quero voltar para a posição que o Senhor me colocou. Pode louvar, pastor. Depois desse louvor eu quero estar fazendo uma oração. Aleluia, Deus.
Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, vai falando com Deus aí. Vai falando com Deus aí nessa noite. O diabo não vai tirar você desse lugar que Deus te colocou. Satanás não vai te, aleluia, conseguir te arrancar daqui. Ele não vai conseguir, porque quem colocou você aqui foi Deus. Mas Deus está dizendo para você: assuma a posição. Irmã Lucinha, vem aqui, irmã Lucinha. Irmã Lúcia. Alguém traz a irmã Lúcia lá para mim. Alguma das missionárias aqui, alguma das obreiras. Chama a Lucinha lá para mim. A Lúcia. Ela está lá atrás de amarelo. É a Lucinha. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, esse ano é o ano que Deus requer de nós uma entrega total e plena, porque Deus tem um propósito de nos levantar e nos usar de uma forma poderosa e especial. Santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Espírito Santo de Deus, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Declare que Ele é santo. Tu és santo, Jesus. Já pisou o santo dos santos, em outro lugar. moça, Sabe vem aqui, viver. moça. Isso. Onde estiver, clamar pela glória. Moça, o Senhor está dizendo assim para ti, que Ele não quer, escute isso aqui, que você busque aquilo que Ele não quer, que não quer para a tua vida. O diabo, ele tem uma fúria muito grande na tua vida. O diabo quer tirar você do lugar de comunhão.
O diabo quer tirar você do lugar de provisão. Satanás quer tirar você a todo custo daqui, no lugar onde o Senhor lhe colocou. Deus está dizendo assim: olha, escute, que o diabo, por esses dias, ele vai lhe apresentar algo. Deus não me mostra, mas ele vai lhe apresentar algo. Mas o Senhor está dizendo para ti assim: olha, ai meu Deus do céu, pastora, cadê a pastora? Vem aqui, fica atrás dela aqui, pastora Sandra. Eu estou terminando, irmão, eu estou terminando. Aleluia, eu estou terminando, porque eu sei que amanhã é lugar de batalha, amanhã é dia de acordar cedo. Eu levanto 5 da manhã. Braciela, pastora, Braciela. Moça, o diabo tem uma fúria muito grande contra a tua vida, mas ele não vai conseguir, sabe por quê? Porque Deus te colocou aqui, aleluia, e Deus tem um sonho para a tua vida. Deus tem um chamado para a tua vida. Tem algum familiar dela aqui? Tem algum familiar dela aqui? Tem um irmão, parente? Vem aqui, moço. Moço, escute isso aqui. Eu não preciso provar que é Deus que está me usando, não. Mas no dia, aleluias, que a sua esposa se engravidou dessa moça, houve uma conturbação dentro da tua família. Houve uma luta, houve uma prova, houve um vale. Essa moça não era para nascer. Mas sabe por que ela nasceu? Porque essa moça não nasceu da vontade da carne nem do sangue. Essa moça foi algo que Deus deu para vocês, porque Deus vai usar ela de uma forma poderosa. Queria que o Senhor desse um abraço nela. Deus está dizendo para ti: nunca deixe de trazer ela para a igreja. Brigue se for preciso. Mas briga, irmão, não é bater não, viu? Sabe por quê, moça? Eu vou lhe dizer algo que eu não falei na mensagem, mas eu digo para ti: que o mandamento de Deus para Adão não é porque Deus era murrinha, não. Mas o mandamento de Deus para Adão era para protegê-lo. O mandamento do seu pai e da sua mãe é para lhe proteger, para que você viva uma vida de sucesso na tua vida. Deus está dizendo que o diabo quer que você despreze o mandamento dos seus pais, mas Deus está dizendo: não despreze o mandamento do seu pai, não despreze os conselhos da tua mãe. Sabe por quê? Porque Deus vai lhe colocar em lugares altos nessa vida, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Viu, moça? O Senhor nessa noite está derramando uma unção sobre a tua vida aqui. O Senhor está derramando uma unção sobre a tua vida. Meu Deus, que unção é essa? Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, Deus está dizendo: diga para ela que hoje eu abro a mente dela. Que hoje eu abro a mente dela. Que hoje eu levanto ela. Que hoje eu ergo ela. E que toda timidez eu lanço por terra, e que eu lhe conceda autoridade e ousadia nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Toma o teu povo em tuas mãos. Toma cada um nas tuas mãos. Quem já pisou William, no santo William. dos santos. É o William. Em outro Vem aqui, lugar. William. Estou terminando, irmão. Sabe viver. Irmão, vem aqui também, tu. Você, de óculos, vem aqui. É, você mesmo. Vem aqui, William. Estou terminando, irmão. Estou terminando. Olha para mim, William. Olha para mim. Escute o que Deus está dizendo para ti. Todas as vezes, William, que vem aquele ânimo de Deus na tua vida, toda vez
que vem aquele desejo de Deus na tua vida e tu diz: agora eu vou me levantar. Agora Jesus me segura, porque, aleluias, o diabo se levanta para não deixar Deus lhe usar. E às vezes você se desanima, porque vem luta, vem problema, vem dificuldade, sabe? E você se desanima, você recua. Isso eu falo não é por causa de veste, por causa de nada não. Mas o Senhor me mostra você recuado do teu chamado, varão. Deus me mostra assim, sabe, todo mundo indo e tu ficando espiritualmente. Mas o Senhor está dizendo para ti: homem, se levanta. Se levanta, porque quem te colocou nessa posição foi eu. Quem te chamou foi eu. Deus está dizendo: meu servo, olha da onde eu te tirei. Cadê a esposa dele? Vem aqui, minha irmã. Vem aqui. Vem aqui. Eu vejo você recuado, varão. Tu és um obreiro de valor. O Senhor me manda dizer isso. Outro lugar. O vaso qual é tu? Que Deus vai usar é tu. Coloca a mão no coração dele. Porque Deus também me diz, minha irmã, que tu também está recuado. E Deus está dizendo que Deus não quer ver vocês assim. Pastor Marco, vem aqui. Pastora Sandra, vem aqui. Outro lugar. Deus me mostra esses casal recuado, porque era para eles estar além. Era para eles estar além. O William era para as pessoas olhar para você e dizer: meu Deus. Sabe por quê, William? Porque Deus vai te usar no lugar de onde Ele te tirou. E tu tá recuado do chamado de Deus. Deus tem urgência porque tu és um ganhador de alma. Deus quer te levar tu lá naquele lugar. Deus quer te levar tu lá naquele lugar. Deus está dizendo: por que, homem, tu tá recuado? Abrace ele, pastor, abrace ele. Abrace ela, pastor. Já pisou no santo dos santos. Deus está dizendo: minha irmã, tu é uma mulher guerreira. Tu está abrindo mão do teu chamado por causa das lutas, das dificuldades. Deus está dizendo hoje eu firmo os teus passos. Hoje, mulher, eu lhe dou estrutura. Deus está dizendo: mulher, hoje eu te levanto. Hoje eu te levanto. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, Chame ele. Ele já foi? a glória de Chame ele. Deus. Cadê ele? Chame ele. Olhe para mim, minha irmã. Olhe aqui para mim. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Paloma. Olha para mim. Deus tem um chamado na tua vida muito forte na área da palavra, na área do ensino, na área do estudo. Porque o que Deus colocou aqui, Deus não colocou em qualquer um. O que Deus colocou aqui, Deus não colocou em qualquer um. Deus está dizendo assim: olha, o mesmo Espírito excelente que estava sobre Daniel, Deus, Ele colocou sobre a tua vida. E Deus está dizendo: mulher, se levanta. Se levanta para o chamado que eu tenho na tua vida. Porque Deus te chamou para edificar. Deus te chamou para construir vidas. Deus te chamou, aleluia, para aconselhar. Deus te chamou para levantar. Sabe o bom samaritano? Aleluia, estenda as tuas mãos aí.
Sabe o bom samaritano, o sacerdote, faltava amor, não tinha vinho, não tinha óleo. O levita era a mesma coisa, mas o bom samaritano tinha azeite, tinha óleo. Deus colocou na tua mão, Deus colocou na tua mão azeite, Deus colocou na tua mão óleo, sabe para quê? Porque Deus te chamou para restaurar vidas, Deus te chamou para levantar vidas. E Deus está dizendo: mulher, se levanta para o chamado que eu tenho na tua vida. Porque tu está recuada, porque tu está cabisbaixa, o Senhor está dizendo: levanta. Deus me mostra um medo na tua vida. Deus me mostra assim, sabe, a irmã com medo. Mas Deus está dizendo hoje: eu lanço esse medo por terra, porque hoje eu te levanto, hoje eu te levanto. Olha, e o Senhor diz mais para ti: que nenhuma luta que você passou, que nenhuma prova que você passou, Deus perdeu o controle na tua vida. Não, cada uma delas foi importante para que hoje o Senhor mudasse, virasse a tua história. Vem aqui, reverendo, aproxime aqui. Aleluias. E hoje, escute isso aqui. Hoje eu vejo Deus colocando uma união. Porque o inimigo queria destruir a paz. Queria destruir a paz entre vocês dois. Eu vi o inimigo agindo no meio de vocês dois. Eu vi o inimigo trabalhando no meio de vocês dois. Eu vi o inimigo, aleluias, trabalhando para causar divisão. Mas essa campanha, esqueci o seu nome, Max. Essa campanha vai ser a campanha do ano para a vida de vocês. Porque esse ano Deus vai levantar vocês espiritualmente. Eu não estou dizendo que Deus vai levantar financeiramente. Eu não estou dizendo que Deus vai levantar materialmente, não. Eu estou dizendo que esse ano será o ano que Deus vai levantar vocês espiritualmente. E essa vai ser a porta que Deus vai trazer todas as bênçãos que Ele tem reservada para a vida de vocês. Dê um abraço nela, Max. Meu Deus, eu estou terminando, irmão. Me ajude, por favor, estou terminando. Pô, não vai dizer que eu demoro, mas a gente Deus vai revelando os mistérios aqui. Cadê o William? Já foi embora? Vem aqui, William. Vou entregar o último manto aqui, eu passo. Vem aqui, Marilena, vem aqui. Dobra o joelho aqui, varão, porque isso aqui é de Deus. Agarra esse altar aqui, agarra esse altar. Agarra ele. Fica agarrado aí. Fica agarrado no altar. Vem aqui. Aleluia. Estenda as mãos assim. Cadê o Mário? Cadê o Mário? Já foi embora. Mário, eu lhe abracei ali. Sabe o que o Senhor me mostrava? O Senhor me mostrava um cajado na mão do Mário. Eu digo: Deus, que cajado é esse? Que cajado é esse? Aí eu disse assim: ele vai ser um cuidador de rebanho. Ele vai ser um dos que eu vou levantar para cuidar de rebanho. Eu digo: Deus, mas por quê? Por que, Jesus? Porque um dia o Senhor me falou, pregando, o Senhor me falava: só Deus sabe o desejo que você tem de cuidar daquele de onde saiu. É a mesma visão do pastor Marco. É cuidar, sabe? A gente quer abraçar, gente. E Deus está dizendo: olha, breve. Segura a mão dele aqui, pastor. Eu vou colocar um cajado. Aí talvez a gente não entende a prova. Aí talvez o inimigo vem e coloca uma doença. Se agora acabou. Aí Deus diz: acabou não. Acabou não. Acabou não.
Acabou não. já pisou. Sabe por que isso? Santo dos santos. É experiência, mulher. Para que quando tu estiver do lado dele, tu dizer, eu sei o que Deus fez na minha vida. Onde estiver, clama pela glória. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Estenda a tua mão aí, meu filho. Deus vai colocar o cajado na tua mão. Aleluia. E Deus está dizendo, olha. Ai, meu Deus do céu. Pela glória, a glória de Deus. Se prepara. Levanta a sua mão para o céu, levanta. Eu estou até 10:30. O Senhor já explodiu, já estourou. Aleluias, mas eu quero é Deus na minha vida. Se prepare porque esse ano é o lugar, é o ano que Deus vai te levantar. Quem está disposto? Quem está disposto? Só quem está disposto. Deus me deu algo aqui. Vem aqui na frente, irmão. Todo mundo aqui. Eu queria que cada um aqui, mesmo imprensado, viesse triscar-se nesse altar aqui. Todo mundo, irmão. Pode pegar no altar. Pode pegar no altar. Pegue no altar. Irmão, mas a minha fé está no altar, não. Sou nem um místico, não. Pode subir aqui, irmão. Pode fazer uma volta. Se não der todo mundo para pegar, pode subir, pode subir, pode subir, pode subir, pode subir. Faz uma volta aqui. Se não der todo mundo para pegar no altar, pegue nas costas de quem pegou no altar. Vai dizendo, Deus, eu quero estar no altar. Mas não é no altar literal, é no altar de Deus. Deus está dizendo que tem gente aqui que Deus está, aleluia, renovando o altar. Deus está renovando o altar. Diga, Deus, eu quero estar no altar, no altar. Eu quero estar no teu altar, Senhor. No altar da tua presença. Senhor, levanta o meu altar na tua presença. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, que haja a bênção do altar para cada um nessa noite. Pode louvar, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pastor Marco, vem ministrar esta oração aqui. E eu já agradeço a oportunidade. Fique no altar. E depois da oração do Pastor Marco, você pode voltar para o seu lugar. Não sabe. Deus, eu quero apresentar os teus filhos que estão diante desse altar. Meu Pai, todos que estão aqui, meu Pai, eu quero que o Senhor hoje começa, meu Pai, em nome de Jesus, a visitar os sonhos dos teus filhos, os projetos familiares, os projetos, meu Pai, ministeriais. Pai, visita cada um, meu Pai, aquele também que está agora nos assistindo. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, a vida do Wesley, meu Pai, e da sua esposa. Visita o Jefferson e a sua esposa nessa hora. Meu Pai, tem mais de 200 pessoas agora assistindo pela internet. Que você seja alcançado pela vitória que Deus está derramando nesse altar, as bênçãos que Deus está derramando nesse lugar. Satanás, mais uma vez você perdeu. Satanás, mais uma vez você perdeu. Mais uma vez, Satanás, você perdeu. Mais uma vez, Satanás, você perdeu. E o Senhor está sendo mais uma vez exaltado. Meu Pai, determina a bênção sobre a vida dos teus filhos. Determina as bênçãos sobre a família. Abençoa.
que esta unção que sai desse altar possa contagiar os teus filhos, mudar totalmente a história dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu queria que ninguém saísse daqui, apenas que abrisse aqui um espaço para mim. Tira a mão, só um pouquinho. Queria que o Mário ajoelhasse aqui. Ajoelhei, por favor. Lena, antes do Elias chamar vocês, eu estava bem aqui. Eu estava aqui, ó. Eu estava aqui. Entrei lá para trás, eu falei bem assim: Deus e o Mário. Deus e o Mário. Deus falou: unge ele hoje a evangelista na minha casa. Derrama o óleo sobre a cabeça dele hoje. A unção de evangelista. Aí Deus mostra tudo pro Elias. Quem crê nesse mistério? Lena, nós estávamos no culto ali, a igreja ali embaixo, não foi? A pastora Margarida foi e falou: Deus mandou ungir agora a Rosane, a pastora. No meio do culto, foi? Parecia que aquele céu ia, a igreja ia cair, o prédio com tudo. E a unção está voltando. Porque a obra não é minha, o Mário não é meu. Não foi eu que resgatei Mário. Não foi eu que chamei Mário. Não foi eu que escolhi Mário. Não foi eu. O ungido, ele já é do céu. Uma toalha aí. Deus, nós queremos representar o teu filho nessa noite. E debaixo desse culto, debaixo dessa glória e debaixo dessa unção, nós queremos ungir, meu pai, o Mário. Ele já tem evangelista até no nome, Mário Evangelista. Pai, que esse óleo ao ser derramado apenas será uma confirmação daquilo que o Senhor já fez e já o chamou no ventre. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ungí-lo a evangelista na tua casa, para a honra e glória do teu nome. Nós consagramos, meu Pai, ao teu filho. Senhor, que esse óleo, que esse azeite, ele possa trazer na vida do teu filho almas, 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 dá almas ao teu filho, 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 Pai. Quem crê, levanta a mão para cá. Senhor, Senhor, dá direção agora ao teu filho. Dá direção, meu Pai, a essa chamada. Dá direção, meu Pai, em nome de Jesus, a esta unção. Que o Mário possa entender, meu Pai, em nome de Jesus, que o maior é o que está nele. Que o Senhor vai aperfeiçoar essa chamada. Que através do Espírito Santo, meu Pai, eu vi as almas sendo atraídas até o Mário. Eu vi a alma chegando perto dele dizendo: o que você tem? Porque você é diferente. Você tem alguma coisa diferente. Fala pra mim, o que você tem? Por que você é diferente? Pai, determina sobre a vida do teu filho a unção, a graça, a sabedoria e o entendimento. Dê a ele a confirmação, meu Pai. Dê a ele a confirmação, meu Pai, daquilo que o Senhor está fazendo hoje na vida dele. E determina a bênção em nome de Jesus. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Mas é forte para Jesus. Ele já pisou
do Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela